Bom dia a todos. Vamos trabalhar agora, então, a aula 4 da disciplina de Sociedade, Cultura e Natureza. Agradeço a audiência de todos vocês. Estou muito feliz com o desempenho da nossa disciplina neste semestre. Hoje, então, eu vou trazer para vocês, para nós discutirmos, então, a temática dos sistemas produtivos de alimentos e a interferência, né, que a agricultura traz sobre o ambiente e também a produção e consumo de alimentos. Então, vou utilizar um material do professor da Unidade de Santana do Livramento, que é o professor Cláudio Becker. E o tema, então, são as políticas públicas, uma ferramenta para o desenvolvimento local e a segurança alimentar. Então, o professor Cláudio Becker, ele é docente em Santana do Livramento e nos trouxe essa temática em um dos fóruns que nós tivemos aqui em Três Passos sobre segurança alimentar e nutricional. E tem tudo a ver, né, com o tema de interferência no meio ambiente, né, com relação a desenvolvimento rural, políticas públicas e a temática da segurança alimentar. Então, nós vamos começar com algumas premissas, alguns pensamentos, né, que tratam do desenvolvimento local, endógeno. Então, o desenvolvimento local, ele sempre tem desses dois conceitos, né, dele ser endógeno, que é a partir da experiência das pessoas que estão envolvidas naquele local. Então, o desenvolvimento da região celeiro se dá pelas pessoas que aqui habitam e o que elas produzem e como que elas fazem, né, essa produção, se ela é sustentável ou não sustentável. Isso vai, então, determinar também se esse ambiente, ele é ambientalmente está numa estabilidade ou se aqui ocorre um desequilíbrio. E, além do desenvolvimento endógeno, nós também temos, né, o desenvolvimento exógeno, que é aquele que as regiões no entorno ou os locais próximos, né, vão influenciar o modo produtivo, o modo de vivência dos indivíduos de uma determinada região, né? E para pensar nisso, a gente tem essa foto aqui que faz pensar, né? Se um ovo se romper por uma força exterior, a vida termina, né? É quando vem o desenvolvimento exógeno, quando pessoas e situações de fora da região vêm e falam aqui para nós o que é importante, né?
para a nossa região se desenvolver. Agora, se o desenvolvimento ele é endógeno e ele ocorre, então, pelos indivíduos e pelas necessidades e vivências de quem está inserido naquela região, então nós temos uma vida, né? Essa casca do ovo se rompe por uma força que é interna e a vida começa. Isso quer dizer o quê? Que todo desenvolvimento, então, sempre será mais acertado, vamos dizer assim, se ele vier, né, de quem realmente habita aquele local e vai saber as necessidades, né, reais para manutenção da vida. E aqui, então, nós tínhamos, né, uma projeção de alimentos para o ano de 2020, e agora nós já temos as projeções até 2030, né, que são diferentes, um pouquinho diferentes, né, mas nós vemos o que aqui? O Brasil, né, produzindo 40% da produção mundial, né, e isso, então, ocorreu, e nós temos sempre o Brasil aparecendo no cenário internacional como um dos países que mais vai produzir, né, responsável pela produção em percentual bastante grande, né, da alimentação mundial. Isso nos coloca num patamar de obrigatoriedade e de desenvolvimento de mais tecnologia para a produção de alimentos, e por outro lado também a gente vê associado a esse fator a questão ambiental sendo bastante prejudicada nesse sentido, visto que nos últimos 3 anos, né, a gente teve o que? Uma baita destruição aí de áreas de floresta, principalmente na região amazônica e na região centro-oeste, para abertura de áreas agricultáveis, né. Então, tem se visto um movimento no Brasil mais em função de destruição de áreas de mata para a introdução do agronegócio do que a melhoria, né, que poderia ser feita em termos tecnológicos para aumentar a produção sem precisar abrir novas áreas, que a gente sempre sabe que a abertura de novas áreas para a agricultura vai o quê? Ter destruição do ambiente natural. Aí nós temos o que? A economia regional, principalmente aqui nos estados do sul, né? No Rio Grande do Sul, se vê muito em relação à produção de alimentos, né? Que a economia regional vai funcionar em função disso, né? Gerar os empregos. Tem a questão da nutrição, né? As pessoas vão ter alimentos, a princípio, né? Teriam que ter uma menor desigualdade na questão alimentar, porque se tem produção, teria que todo mundo ter acesso, mas não é bem assim que a coisa acontece, né? O mercado, então, ele é suscetível, né, a crises mundiais alimentares, né, e agora também não sentiu muito com relação à pandemia, mas um tanto, né, foi afetado. Tínhamos previsões aí no início, né, em 2019, lá no final de 2009, 2020, que teríamos desabastecimento e faltaria alimentos, né, no período pandêmico, e isso não ocorreu. O mundo continuou produzindo alimentos em quantidade suficiente para abastecer o mercado, né? Aqui, então, nós podemos ter essas crises, né, de credibilidade, investimento econômicas, temos uma legislação ambiental e de segurança alimentar, retirada de apoio ao mercado e preço. O Estado é que regula, né, o papel do Estado para os governos locais e regionais,
Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos, durante a pandemia, a liberação de comercialização de produtos de agroindústrias familiares entre os municípios para evitar o desabastecimento, né? E aqui nós temos o que? A sociedade civil, né? Que tem o que? Uma crise de confiança do consumidor, a gente está sempre refletindo sobre as verdades das informações, né? E nos últimos tempos a gente vê o que? Um papel muito passivo dos consumidores, como usuários finais que compram alimentos, né? E os agricultores, então, eles são o que? Regulados pelo Estado, né? O preço das commodities e eles ficam na atividade e são muito reféns aí do que ocorre pelas grandes empresas, né? Aí nós temos esse é um mecanismo anterior, né, de governança agroalimentar dominante e as atuais crises múltiplas, né? E aqui nós temos mecanismos de governança baseados na sociedade civil como fonte de dinamismo de uma inovação agroalimentar. É quando a sociedade é ativa no processo, né? Os consumidores, os produtores são cidadãos, são ativos e envolvidos. E aí, a partir, então, de mecanismos diferenciados, onde a sociedade civil é ativa, nós temos o quê? Um desenvolvimento, né, de alimentos e de mercado, onde eu vou ver o agroecológico, eu vou ver a produção de alimentos local e sazonal, o regionalismo, preço justo, acessível, né? O setor público como parte do mercado e os governos locais e regionais como atores da política alimentar. Isso vemos ainda em poucos locais no Brasil, em grupos, né, em pequenas atividades ou grupos agroecológicos ou ONGs, né, ou institutos, instituições que trabalham dessa forma aí para melhorar esses aspectos aí de produção, comercialização e consumo de alimentos, né? Isso tudo resulta, então, quando eu estou falando de agroecológicos e de alimentos orgânicos, no quê? Na melhoria daquele espaço ambiental. Nós vamos ter o quê? Menos agrotóxicos, nós vamos ter menos poluição do ar, do solo e da água. Ou seja, além da produção de alimentos mais limpa, nós vamos ter o quê? Um ambiente, né? Mais limpo, livre de partículas tóxicas provindas dos agrotóxicos, dos fertilizantes e tudo mais, né? Então, além da alimentação mais saudável, nós teremos um ambiente mais saudável. Então, aqui são dois contextos, né, de segurança alimentar e alimento seguro, né? Então, aqui nós temos o quê? A garantia, né, de um alimento não causará dano ao consumidor, através, esse aqui é o alimento seguro, né, através de perigos biológicos, químicos ou físicos, quando é preparado ou consumido de acordo com o uso. E a segurança alimentar, então, é um tema bem mais amplo, é um conceito bem mais amplo, né? Então, é uma situação em que todas as pessoas, a qualquer momento, têm acesso físico, social e econômico a alimentos em quantidade suficiente, seguros, então, né, físico, química e biologicamente falando, e nutritivos, né, e que permitam, então, satisfazer as necessidades em nutrientes e manter, então, uma vida ativa e saudável. Que a alimentação, então, faz parte, né, do indivíduo como um todo. E os aspectos sociais, então, alimentares, né? Porque o ato de comer é um ato social.
é um ato, vamos dizer assim, político também, né? Que quando eu faço as escolhas alimentares, eu faço em função de uma cultura alimentar, de acesso ao alimento, de preferências por um ou por outro alimento, né? E quando eu digo que se alimentar é um ato político, é o quê? Porque deriva, né, de todo um sistema político a produção de alguns alimentos e não de outros. E também o acesso a essa alimentação é muito mais de uma política pública bem implementada do que de qualquer outro fator. Então, aí um resuminho do que é, né, cada parte. Então, a segurança alimentar e nutricional é garantir, então, a todas as pessoas condições de acesso a alimentos básicos e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente, sem comprometer as outras necessidades essenciais. Então, se eu vou estudar, se eu vou, né, vivenciar as outras partes que nós temos no dia a dia, a alimentação, eu não posso deixar de comer para poder estudar, não posso deixar de comer para poder me divertir, eu não posso deixar de comer para fazer outras atividades. Então, é uma necessidade essencial que não pode suprimir as demais, né? E isso faz parte do contexto de desenvolvimento integral do ser humano, né? Sempre lembrando que nós somos seres biopsicossociais, né? Então, nesse momento agora que o social, nós estamos tendo que ter esse distanciamento, a gente já sente no nosso organismo biológico a falta que faz, né, estarmos em contato com outras pessoas, com diferentes realidades, né, e a gente é mais saudável quando a parte social está, né, sendo vivida de forma normal. E aqui no Brasil, então, nós temos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que criou essa lei aqui no ano de 2006, que fala exatamente, né, essa realização do direito. Nós temos o DHAA, Direito Humano à Alimentação Adequada, que todo brasileiro tem, né, esse direito, que é ter acesso regular a permanente, né, a alimentos de qualidade, que respeitem qualidade e quantidade suficiente, não em excesso, né, práticas alimentares que promovam a saúde, né? E isso vai depender, então, dessa diversidade de produção, diversidade de sementes, diversidade de vegetais que tem nos locais específicos, né, em todo o país, e que sejam, então, ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, vejam que a Lausanne é uma lei para colocar em prática o direito humano à alimentação adequada, mas ela é bastante ampla, né? Se vocês levarem em consideração o ambiental, que é muito importante, cultural, tem que ser econômica e socialmente sustentável. Então, em um país tão desigual, tão imenso como o nosso, nós vemos o quê? Que a maior parte, né, dos brasileiros está aqui ainda na quantidade suficiente, né? Se trabalha muito para chegar na qualidade, para que todos tenham acesso a um alimento limpo, de qualidade, nutricionalmente equilibrado, né, com nutrientes benéficos, com um modo de preparação correto, mas há muito caminho a ser percorrido até chegar nesse patamar. E aí o ambiental, ele fica ainda no segundo plano, visto o uso indiscriminado de agrotóxicos que nós temos ainda no país. Cultural, social, econômica e socialmente sustentáveis, né? Esses socialmente e economicamente sustentáveis é o mais complicado, porque nós voltamos a ter
pessoas e muitos milhões de brasileiros passando fome, né, nesses últimos anos aí. Coisa que tínhamos conseguido erradicar há um tempo atrás, demos um passo para trás, né? Não, vários passos para trás. E o que é, então, soberania alimentar, né? Segurança, então, são os aspectos que eu já comentei com vocês. O que é a soberania? É o direito dos povos a definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Esse é o conceito, então, da Via Campesina Internacional. É um conceito bastante amplo, bastante bonito, né, de se ler, e que traz a mulher como alguém que desempenha um papel fundamental. Por que isso está escrito ali? Porque a experiência mostra que quem cuida da alimentação de uma família, em acima de 90% dos lares mundiais é a mulher, né? E ela está envolvida tanto na preparação desse alimento quanto na produção desse alimento. Então, as agroindústrias familiares também se originam na cozinha da casa da propriedade rural. É a mulher que faz, né, aquelas preparações e que vai aprimorando os métodos e vai aumentando a escala produtiva e se transformam nas agroindústrias familiares. Isso também acontece em quase 100%, né, dos registros de criação de agroindústrias familiares. Então, a mulher tem um papel fundamental. E a alimentação, ela é os produtos da agricultura familiar para alimentação, que realmente viram uma refeição, um almoço, um jantar, um café da manhã na casa dos brasileiros, é plantado, cultivado e colhido pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é responsável aí por 70% da produção de alimentos no país. Porque produção de commodities, né, trigo, soja e milho, não viram alimento, né? Vão virar ração, vão para animais, vão virar outros derivados, mas não, a gente não come, né? Milho, não come soja, e o trigo, sim, o trigo vira farinha que a gente utiliza bastante. Então, dessas três, o trigo é o que a gente mais vira alimento, né, no nosso dia a dia. Os demais são commodities e que regulam, né, a economia mundial e que produzem riqueza, produzem renda para quem trabalha com a atividade, mas não viram alimento, né, um prato de comida na mesa de ninguém. Então, a soberania é a via para erradicar a fome e a desnutrição, né, e garantir a segurança alimentar duradoura para todos os povos, duradoura e sustentável. Então, essa agricultura familiar, ela é o locus primordial para pensar o desenvolvimento rural sustentável, né? Então, está na agricultura familiar a saída, então, para cada brasileiro ter direito a uma alimentação adequada todos os dias, né? E aí, um pouquinho como que esses sistemas agroalimentares estão organizados no mundo, né? Eu acho muito, por isso que eu utilizo essa apresentação do professor Cláudio, muito importante, muito interessante, a gente verificar, né, as diferentes dietas alimentares pelo mundo, né? Aqui tem o valor do que as pessoas consomem e a diversificação, né? E aqui, nessas fotos que aparecem para vocês agora,
a gente vê o que a Alemanha, o que uma família, né, alemã consome em maior quantidade. A gente vê aqui, ó, a presença de muitos alimentos que são naturais, né, frutas. Enxergamos um pouco aqui de industrializados, né, de ultra, podem ser ou não, a gente não consegue ver se são ou não ultraprocessados, né, mas é uma alimentação bastante farta, com bastante variedade, né, de alimentos. E os indivíduos, então, que aparecem nas fotos, eles apresentam uma fisionomia de pessoa saudável. Aqui na Itália, a gente já vê um pouco de diferença, a quantidade de pães, né? Pães e massas, produtos de panificação, mas nós vemos também aqui, ó, as frutas e hortaliças, os vegetais, a proteína que vem dos ovos, né? Vemos também aqui os industrializados, ultraprocessados, que são que não têm nutrientes, são calorias vazias, um tanto aqui, né? De, de produtos que são processados, mas que fazem parte, né, mundialmente da vida das pessoas. O que o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda é que se utilize pouco os ultraprocessados, mas eles não são proibidos, né? E isso é uma questão aí de opção, né, de na verdade, de saber que ultraprocessados não fazem bem, né? Eu escutei uma coisa essa semana que achei bem interessante. Se você pegar um alimento e você não consegue ler ou não entende nada do que diz lá nos ingredientes ou nos aditivos, é porque aquilo não faz bem. Então, isso todo mundo já pode ter essa noção, né, de que alimentos com muitos aditivos, com gorduras em excesso, com açúcar em excesso, não vão fazer bem. Aqui, então, a alimentação do japonês, a gente sempre fala e acha que o japonês é o exemplo, né? Mas nós vemos muita coisa aqui, ó, empacotada, né? Industrializada. Eles comem muito peixe, o que faz muito bem, tem vegetais também. Mas sempre a gente tem que preferir alimentos que a gente vai descascar, que a gente vai picar, cortar, né? Trabalhar ele, que daí nós estamos falando dos alimentos naturais. Aqui, então, o modelo americano, né, o que uma família come aqui, isso aqui é num mês, eu acho, que é péssimo, né? A gente pode afirmar que é a pior alimentação mundial que existe, né? Praticamente só ultraprocessados e um pouquinho aqui de frutas e vegetais. E, infelizmente, o Brasil, né, os brasileiros copiam essa forma de alimentação dos Estados Unidos e por isso, então, que nós estamos sempre com altos índices aí de sobrepeso e obesidade. Aqui já é, então, a dieta alimentar no Kuwait. Vejam aqui, ó. Sempre a gente tem que observar, né, essas questões. Frutas e vegetais, frutas e hortaliças, né? O ovo, o leite, aqui eles consomem pouca carne, né? Consomem mais o peixe. Carne em excesso também é um negócio que nunca vai fazer bem. Olhem a diferença, então, aqui dos Estados Unidos, vamos dizer, e da Guatemala. Olha como essas pessoas se alimentam de alimentos verdadeiros, né? Na Índia, bastante coisa natural também, né? E olha o preço, né? Como diminui o preço da alimentação. E aqui nós vemos isso, né? Essa é a realidade aí dos países da África. Noruega, também bastante ultraprocessados, né?
Nós temos aqui, ó, as frutas e hortaliças. E, então, é importante a gente visualizar isso, entender aí que o sistema agroalimentar globalizado, ele é hegemônico, tá? Então, nós temos uma concentração, né, de empresas que dominam o mercado, né? E que detêm, então, a produção, a comercialização, né, dos alimentos do mundo, né, os que são processados, estão nas mãos dessas poucas empresas aqui, né? Então, nós temos a Nestlé, a Mondelez, a Kraft, Unilever, Johnson Johnson, que tem esse processamento e distribuição mundial de alimentos, né? E isso não é nem um pouco bom, porque aí a gente está o quê? Na dependência de consumir o que é produzido lá. Por isso que o desenvolvimento da agricultura familiar, políticas públicas, né, de incentivo a agroindústrias familiares, que é quem realmente produz a alimentação, são fundamentais, né, para não se ter a dependência de ter que, então, comprar os alimentos que essas 10 empresas aí produzem. E aqui, então, o brasileiro consumindo 5,2 litros de agrotóxicos por ano, né, em 2011. Aqui na região nós temos o quê? Esse número de 5,2 vai para 8, alguma coisa de consumo de litros de agrotóxico no ano. Então, isso aqui faz a gente pensar muito, né? E nós estamos aqui nessa região onde ela é campeã de uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, e eu acho que uma das principais aí do Brasil. Então, o nosso prato de alimentos, né, é bem o que mostra esse avião, ele vai pulverizar veneno sobre nossas cabeças todo dia. Nós não vemos muito aviões aqui, né, pulverizando, mas a pulverização ocorre. E esse veneno fica no ar, ele vai para o solo, ele vai para a água e ele vai para o alimento, né? E aí, então, termos produção orgânica, produção agroecológica, né, é fundamental para a gente ter uma alimentação mais adequada. Aqui também, então, é o que é produzido, né, por esses sistemas alimentares que são uma hegemonia. O que é alternativo, então? Que traz equidade, né, que é equilíbrio, solidariedade, diversidade e proximidade à produção de alimentos da agricultura familiar, as feiras orgânicas e agroecológicas, aqui é lá então em Pelotas, né? É a feira do produtor. Aqui também são as feiras livres, né? Que tinham muita, agora com a pandemia, tudo suspenso, né? Mas que, por incrível que pareça, tinha bastante resistência, né? Dos governos, tanto municipais quanto estadual, aqui, para que se realizassem esse tipo de ações, né? Isso vem mudando aí com uma conscientização maior dos atores políticos, com a conscientização maior da população, né? Que vai até esses locais para adquirir alimentos verdadeiros, né? Tudo sempre vai partir de quem compra, né, o alimento. Então, se eu compro e dou preferência para alimentos que eu sei que são produzidos de forma limpa, aí também eu faço o quê? Começar a ter a maior necessidade de produção, de comercialização e assim por diante. E aí nós temos, né, as políticas públicas intersetoriais brasileiras, que são bem importantes, foram mais importantes, mas ainda continuam existindo, né,
que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PNAE, que é o Nacional de Alimentação Escolar, que continua, e as compras institucionais. Como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi muito prejudicado e desarticulado desde o ano de 2019, esses programas aqui, o que mais se manteve no país foi o PNAE, né, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. No PNAE nós temos o que? Uma obrigatoriedade de que 30% da merenda escolar seja adquirida da agricultura familiar. E a maioria dos municípios brasileiros aí não consegue comprar 30% da merenda de agricultores familiares. Pense, então, que situação difícil, né? Num país agrícola, celeiro, né, do mundo, não se tem produção, não se consegue fazer a compra, né, nos 30%, que é um valor, um percentual baixo, né, direto da agricultura familiar. O PA, ele sofreu com a desarticulação do Conselho e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e as compras institucionais também. Isso aqui foi, nesse período, né, foram projetos que andaram muito bem, que foram, assim, muito importantes e que mudaram o panorama, assim, no país naquela época, né, com relação a oferecer uma alimentação mais adequada, né, para os alunos e para as compras institucionais, né. Essas compras institucionais, então, são o que? São hospitais, são presídios, são instituições, assim, estatais, né, ou reguladas, ou direcionadas aí pelos governos, tá? Isso foi, então, isso não é mais, né, desde 2019. E as redes agroalimentares cívicas, porque assim, quando a política pública ela é construída e ela tem um conselho nacional e um trabalho de anos, né, para fomentar o que está para baixo ali, né, que são esses movimentos, se consegue andar bastante, evoluir bem e implementar essas práticas e programas. Quando ocorre uma desarticulação a nível nacional, a parte inferior, que daí depende muito mais da sociedade civil do que qualquer outra coisa, ela sofre, né? Então, aqui são as redes agroalimentares cívicas, que são bem importantes, né? Aqui, então, é um projeto piloto do professor, em 2015, né, da alimentação escolar ecológica. Lá em São Lourenço do Sul, e aí o quanto eles evoluíram, isso que eu vou deixar daí para vocês lerem, né, bem importante. E nós temos aqui, então, algumas ações, né, na região celeiro, também parecidas com essas, né, e que saem, né, muito das universidades mesmo, através de projetos de extensão, de pesquisa, né, em parceria com outras entidades. E sempre, né, essa mobilização social sempre vai ser muito importante, né, para que as coisas ocorram. E a liberdade, né, de trabalho, a liberdade de projetos, de pensar, de propor e de agir nas comunidades é primordial, né, para que projetos e iniciativas desse tipo, né, sejam implementadas e que continuem, né, depois
sendo aí, fazendo parte, né, do cotidiano das famílias e das propriedades e das regiões aí, onde isso é importante, tá? Então, quando eu tenho essa opção de trabalhar com um alimento mais limpo, com uma produção sustentável, com menos uso de aditivos químicos nos alimentos, menos uso de agrotóxicos na produção, eu estou promovendo a saúde para as pessoas. Eu estou cuidando desse ambiente onde elas estão inseridas, para que esse ambiente não fique poluído, não fique, digamos assim, um local sujo, né? Um local difícil de viver, né? Isso vai influenciar diretamente na vida, né? Social, na vida biológica e na vida psicológica das pessoas. Então, eu quero dizer que temos sempre que ter esse olhar, né? E trabalhar, continuar a caminhada mostrando que isso é importante, que isso é fundamental para desenvolver uma região, né? De forma sustentável, de forma saudável, de forma que tenhamos o que? Um acesso de alimentos para todos, né? Que chegue essa alimentação correta e mais limpa para todas as pessoas. E aí nós teremos o que? Indivíduos mais saudáveis, mais felizes e vivendo, né, nesses locais de forma mais tranquila, de forma mais feliz, porque não adianta estar num local e ter alimento e ter isso, ter aquilo, sabendo que tudo está sendo poluído e que você está ali nesse processo e você não faz nada para mudar essa realidade. Então está muito, né, também nas nossas ações individuais, nas nossas ações familiares e nas nossas ações depois de sociedade, de coletividade. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos e uma boa semana.